Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Estamos aqui pela graça de Deus, mais esta vez, numa oportunidade tão boa para podermos nos assentar e pensar fatos da nossa vida relacionados à palavra do Senhor. E estamos a pensar por esses dias sobre a nossa santidade, o nosso viver como pessoas santas. Isso nós já aprendemos. A santidade, ela envolve tudo o que nos diz respeito. A santidade lembra nossos relacionamentos, santidade lembra nosso estado de viver conosco mesmo, manifestar a nossa forma de viver, ela está relacionada a isso. A santidade, ela é expressa pela nossa vida através dos nossos negócios, através da nossa atividade cotidiana, nosso trabalho, aquilo que nós realizamos. E hoje nós vamos concluir esta sequência de reflexões sobre a santidade, pensando sobre a nossa mente e a nossa linguagem. E por que mente e linguagem? Porque a linguagem depende da mente. A linguagem é expressa através da nossa mente. E nós vamos estar pensando sobre isso no próximo sábado, o dia 3 de junho de 2023. Pois bem, o texto base, Mateus 12, versos 33 ao 37. Esse é o nosso texto base da nossa reflexão. E o texto está a dizer o seguinte: Jesus fala: ou dizeis vós que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Claro, Jesus não estava dando aula de botânica sobre os vegetais, sobre as árvores, sobre frutas e tudo mais. Jesus estava falando de pessoas. E ele faz essa comparação, essa análise, comparando as pessoas a uma árvore. A árvore que produz bons frutos, os frutos dela nunca será ruim, ou nunca serão ruins. A árvore boa só produz frutos bons, agradáveis, saborosos, nutritivos. Agora, a árvore má, Jesus está se referindo àquela árvore que produz frutos que não é comestível, que não tem o sabor agradável, que não serve para a nossa alimentação. Ele chama isso de árvore má. Má não pela natureza da árvore, mas má no sentido da natureza do fruto que ela produz, que não é saudável, que não é comestível, que não se destina ao alimento humano. E ele compara isso às pessoas. Pessoas boas, a gente poderia parafrasear aqui o verso 33. Ou dizeis que a pessoa boa produz boa fala, ou dizeis que a pessoa má produz fala má também.
porque pela fala se conhece as pessoas. Essa é a paráfrase do verso 33 de Mateus capítulo 12. Mas Jesus continua no verso 34 a dizer: homens e mulheres, ele chama de raça de víboras, uma expressão comum, corrente naquela época, naquela região. Como podeis vós dizer coisas boas, sendo vocês pessoas más? E ele diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A palavra coração, nós sabemos que ela é usada como a sede dos nossos sentimentos. Também, por vezes, nós encontramos na Escritura a questão dos rins. Tanto as palavras que a gente encontra na literatura bíblica, falando de coração ou rins como fontes daquilo que nós pensamos, ele está falando desses órgãos como sendo símbolo da nossa mente, daquilo que nós pensamos, nossos sentimentos, as nossas reações. E Jesus continua no verso 35, dizendo assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. E ele chama a sede dos nossos pensamentos, a nossa mente, ele chama de tesouro que nós temos. Ou nós temos um tesouro bom e a gente tira desse bom tesouro coisas boas para exalar perfume e agradabilidade na nossa convivência, partindo-se das nossas palavras, ou tiramos coisas más que desagradam, que ofendem, que agride, que não faz bem ao seu interlocutor, aquele que o ouve. E no verso 36, ele dá aqui uma sentença: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, palavra ruim, Jesus chama isso lá no verso 33 de fruto mau. Palavra ociosa é toda palavra indecente, indelicada, agressiva, grosseira, palavras que denotam malícia e coisas desse gênero. E toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Olha só. E ele justifica: porque por suas palavras serás justificado, ou por suas palavras serás condenado. Veja como duas coisas que a gente tem, pelo menos, que é pertinente à nossa reflexão. A mente é a fonte de onde saem as nossas palavras. Essa é uma verdade expressa por Jesus. A outra verdade é que as nossas palavras, elas são importantes a tal ponto que nós daremos conta delas no juízo de Deus. Veja como é bom pensar. E é por isso, sobre isso, e é por isso que nós estamos aí colocando que a santidade, ela também tem em sua cesta esses itens: mente e palavreado. Não há como ser santo ou viver uma vida em santidade falando palavras chulas, de baixo calão, agressivas, provocadoras, palavras que insultam, palavras que agridem, que ofendem, palavras maliciosas. Não há essa convivência, essa coesão. Mente santificada
palavras santificadas. Mente poluída, palavras poluídas. Mente boa, palavras boas. Mente má, palavras más. Na introdução, a gente vai dizer que nós cremos, ser do conhecimento geral, que nosso palavreado é a fiel expressão do que temos em nossa mente. Não tem como pensar alguma coisa e falar outra. No episódio que resultou a fala de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, o nosso texto áureo, capítulo 12, versos 33 a 37 de Mateus, nesse texto fica definido com muita clareza qual é a fonte de onde surge nosso palavreado. Jesus compara a mente humana a uma árvore frutífera. Da mesma forma como não se espera frutos bons e agradáveis de uma árvore cujos frutos sejam ruins, também não há de se esperar que uma pessoa cuja mente esteja contaminada por pensamentos maliciosos e perversos produzam palavras verdadeiras e agradáveis. Nossa linguagem é formada com o que temos em nossa mente, de tal modo que, se nossa mente está santificada, também nossa linguagem expressará a santificação. Essa verdade nos faz entender por que tantas pessoas com quem convivemos são tão desagradáveis e inconvenientes. Veja só, quando a gente fala na santificação, a gente já falamos isso em momento anterior, as pessoas ficam meio receosas de se expressarem, meio duvidosas para afirmarem que buscam uma vida santificadora ou uma vida santificada. Ainda ontem, ouvindo uma pessoa, ela diz: ninguém consegue ser santo. Essa é a ideia que nós trazemos. E essa ideia que nós trazemos exatamente porque nós não fazemos ideia da abrangência da santificação. E a nossa forma de expressar nossos sentimentos, nossos pensamentos, essa forma revela o quanto nós temos de Deus na nossa vida, ou quanto nós não temos de Deus. Aí, a todos nós é dito pela inspiração sagrada, pela palavra de Deus, é dito assim, Colossenses no capítulo 4, verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavras agradáveis, temperadas com sal. Claro que o apóstolo está usando aqui uma metáfora para a forma de nós termos um vocabulário que agrada as pessoas com quem falamos. Palavra sempre agradável. Isso só é possível se a mente estiver povoada com pensamentos agradáveis. Não há como. Vamos pensar aqui num exemplo bastante extremo. Não há como ter palavras agradáveis vindas de uma pessoa cuja mente está voltada para o planejamento de um crime, de uma agressão, de um ataque contra alguém. Não há como ter palavra agradável vindo de uma pessoa cuja mente está assim, carregada desses sentimentos. Claro, nós falamos aqui, estamos usando um exemplo extremo para facilitar o nosso entendimento, mas não precisa ser extremo assim os nossos sentimentos para a gente produzir palavras não agradáveis.
Basta que a nossa mente esteja poluída com outros sentimentos, pensamentos daquilo que é pecaminoso, que é malicioso, que é lascivo, que é tendente ao que é mal. E aí o apóstolo vai dizer, temperada com sal. Esse tempero com sal, aqui essa expressão, a gente pode tomar isso como sendo assim, mesmo nas nossas manifestações de ira, porque todos nós nos iramos. A ira faz parte da natureza humana. Qualquer pessoa se ira, se revolta, fica frustrado, fica irritado. Mas mesmo nesse estado de revolta, de irritação, etc., as nossas respostas e as nossas palavras, elas devem ser pensadas. Por isso diz, tempere as tuas palavras. Olha o seu timbre de voz. Olha para que as suas palavras não sejam carregadas de sarcasmo, de malícia, de agressividade. E veja o que conclui o texto. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós não estamos falando de palavras aqui, portanto, palavras oriundas de uma mente santificada, apenas na nossa linguagem corriqueira, cotidiana, natural, normal. Mas estamos também falando das nossas palavras mesmo em resposta às nossas provocações. Para que saibais como responder. Esse responder, ele está dentro do campo da provocação. Quando nós somos provocados, quando nós somos insultados, quando a gente é provocado e a nossa mente se ira, carrega de sentimento de vergonha e sentindo a necessidade de reagirmos com firmeza. Irmãos, responder com firmeza não é grosseria, é diferente. Responder com grosseria é uma coisa, responder com firmeza é outra coisa. Por exemplo, quando Pedro se aproximou de Jesus, ouvindo ele falar do que haveria de acontecer com ele nas próximas horas, Pedro vai dizer, horas, mestre, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode se deixar com isso, levar-se por isso. E o senhor merece coisa melhor e tal. E Jesus vai dizer, olhando para Pedro, vai dizer, afasta-te de mim, Satanás. Entenderam? Jesus não foi grosseiro com Pedro, mas Jesus foi firme, a ponto de dizer, Pedro, em outras palavras, você está dizendo coisas que só o maligno quer que seja feito assim. Então, arrependa-te, mude o seu modo de pensar. O que eu tenho que passar, eu passarei. Muito bem. A linguagem ideal de um servo do Senhor deve expressar sua identificação com seu mestre. Jesus foi firme, acabamos de dizer, não grosseiro, mas firme. E sobre a linguagem de Jesus, Champlin, ele comentou o seguinte, devemos admitir que ele, Jesus, nunca usou de palavras artificiais, nunca brincou com as palavras, nunca falou por mera diversão, nunca disse alguma palavra sem propósito e utilidade. Ele não tinha um espírito inclinado à tolice. Quantos de nós já ouvimos pessoas falando assim, um palavreado inocente, brincalhão, quando o assunto é sério? Eu e você já ouvimos alguém dizer, em represália à atitude de alguém que se pronuncia em relação a algum assunto, dizer fulano ou fulana, não fale assim. O que nós estamos falando é coisa séria, não trate assim. É isso. E Jesus sempre levou a sério as suas palavras.
Como Champlin diz, ele não brincava com palavras. Brincar com palavras é debochar das coisas. É falar de forma brincalhona num momento ou num ambiente cuja conversa é séria. Não banalizar o que é sério, mas também não levar como uma coisa ao pé da letra quando o assunto é leve, é tranquilo, não ser indelicado. Jesus sabia como usar as palavras, e o servo do Senhor, o servo de Cristo, deve também lutar por isso. O segredo para conseguirmos o que Jesus fazia, sermos semelhante a Ele, o segredo é manter nossa mente em sintonia com o Senhor através da oração constante, através do cuidado. E a gente sugere, pense, é impossível a mente de quem se dedica à comunhão do Senhor seja desagradável em suas palavras. Quando a gente fala de buscar na oração, às vezes a gente fica pensando só aquele momento em que a gente ora ao pé da nossa cama, quando a gente ora sentado em volta da mesa para uma refeição ou para uma conversa, ou mesmo quando a gente se reúne com os irmãos na comunhão do culto coletivo, na igreja. Mas quando nós falamos de oração, irmãos, nós andamos pela rua orando, pedindo. Quando nós saímos para os nossos compromissos, quando nós saímos para os nossos encontros com pessoas para decidir alguma coisa, seja essa decisão uma coisa agradável ou uma coisa dura, difícil, devemos estar sempre com a mente em Deus, em oração sempre. É através da oração que nós alimentamos a nossa mente com palavras que não desagradam. Em Mateus, no capítulo 5 e o verso 48, Jesus recomenda: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Talvez você pense, e eu também posso pensar, Jesus foi longe demais, pediu demais. Ele pede que a gente seja perfeito tal como perfeito é o Pai no céu. Como nós vamos ser perfeitos? A semelhança da perfeição do Pai? Jesus está falando da mente. Aquela pessoa cuja mente está em Deus, está na sua palavra, essa pessoa tem a mente de Deus. E ela vai ser igual a Deus, ela vai ser, ter pensamentos, ser alguém que reage como Deus reage. Não é ser igual a Deus no sentido de perfeição e de impossibilidade de se envolver com aquilo que é erro, mas vai ser tal como Deus, igual a Deus, no sentido de pensar, querer e expressar as mesmas coisas. Jesus, repito, já falamos, ele pede aquilo que é possível. Ele só nos pede o que é possível. E falar, tendo a mente cheia de coisas santificadas, é falar como Deus fala ou falaria. Na sequência 1, a gente vai dizer que nós até podemos afirmar que nossa experiência comum é de que nosso primeiro contato com uma pessoa estranha pode nos levar a duas linhas de surpresa no que diz respeito aos nossos envolvimentos e relacionamentos. Uma das surpresas é que quando a gente encontra com a pessoa, conhece essa pessoa, primeiramente nós julgamos às vezes inútil para os nossos relacionamentos. E depois, com o passar dos dias, com
a sequência de contatos que nós mantemos com essas pessoas, elas podem se tornarem valorosas amigas nossas e nos cativando pela forma como elas se comunicam conosco e como elas se comunicam de modo geral. Num primeiro momento a gente reage, não, pessoa difícil ou sei lá, estranha. Mas depois, com o tempo, com a forma que a gente encontra o palavreado dessas pessoas, nós vamos nos aproximando, nos identificamos com ela e ela vai se tornando nossa amiga, nosso companheiro. O contrário também acontece. Por vezes nós somos atraídos por alguém que aparentemente são boas companhias. E a gente olha e diz, é essa pessoa que eu vou trazer para o meu lado, que eu vou procurar estar ao lado dela, pela aparência, pela imposição da presença. Às vezes nós temos essa impressão primeira, porém, quando elas começam a nos expor as suas ideias, como elas pensam, o palavreado, o jeito delas ser, nós procuramos logo fugir delas. E fazemos isso com empenho o mais depressa possível, porque a linguagem de cada um de nós desnuda o que há dentro da nossa mente. A gente olha no primeiro contato com a pessoa, ou nos primeiros contatos imagina, com essa não dá para conviver. E depois a gente vai ver que ela é uma pessoa ponderada, sensata, tem uma palavra boa, ela é sempre agradável companhia. E o inverso também. Nos impressionamos com o primeiro contato, a presença primeira, e depois nós acabamos nos desiludindo, dada a forma, o palavreado, como é difícil. Você e eu temos essa experiência, com certeza, de estar próximo de pessoas que só falam palavras chulas, maliciosas, palavrões, xingamentos, agressividade, empoderamento das palavras como se fossem elas donas de toda a verdade, superioras e tudo mais. Como é desagradável viver com pessoas assim. Paulo escreve, e a gente tem o texto de Colossenses capítulo 3 e verso 16. Olha que bonito que está aí. E Colossenses capítulo 3 e o verso 16. Veja só. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Lembra? Vamos fazer uma conexão com aquele texto que a gente leu agora mesmo, Mateus 5:48, que diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vamos fazer uma conexão com essa palavra de Colossenses 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Entendeu? Como confere, como fecha. Mente de Cristo, palavra de Cristo, perfeição da mente, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então, a palavra de Cristo habitando, abundantemente em nós, nós vamos responder, nós vamos nos pronunciar, nós vamos falar com as pessoas com sabedoria. Nós vamos ensinar as pessoas, nós vamos admoestar as pessoas, temos condições de admoestar, alertar, instruir. É isso que quer dizer admoestar, avisar as pessoas da incorreção do seu modo de pensar, seu modo de agir, censurar, repreender as pessoas. Isso faremos com discernimento, com bom tato, com bom juízo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E vocês falem às pessoas, admoestem as pessoas, ensinem as pessoas, alertem as pessoas, falando para elas com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Gente cuja mente está povoada
de bons pensamentos. Gente cuja mente é comparada a uma árvore boa, só produz frutos bons. Na reflexão 2, a gente vai lembrar aquela frase mens sana in corpore sano, que é uma famosa citação expressa pelo poeta romano Juvenal em um seu poema escrito antes de Cristo. E mens sana in corpore sano, essa expressão latina que quer dizer mente sã num corpo são. A tese expressa por essa frase é a de que nossa saúde do corpo, que a gente chama aqui de saúde física, depende diretamente da nossa mente. É impossível ter o corpo santo, saudável, se a nossa mente é doente, é perversa, é contaminada, se a nossa mente só conserva produtos tóxicos, pensamentos poluídos, pensamentos insalubres, pensamentos nocivos. É impossível. No caso que a mente sã habita um corpo são, vale a pena parar para fazer a seguinte reflexão. Se a mente influi na saúde do corpo, tanto mais influenciará na saúde dos nossos relacionamentos, inclusive relacionamento com Deus. Olha, se a pessoa tem a mente tão perversa, tão poluída, tão inflamável, a ponto dela adoecer o corpo, você imagina os relacionamentos, como é conviver com uma pessoa assim. Nossa língua é uma ferramenta comandada por nossa mente, e ela diz o que nossa mente determina. Nossa linguagem nivela como vemos o mundo e revela como nós vemos Deus. A palavra vai dizer em Filipenses 4 e o verso 8. Depois de várias instruções, várias orientações, a palavra vai dizer: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, pensamentos, mentes. Se eu penso no que é verdadeiro, se a minha mente, eu ocupo a minha mente pensar no que é honesto, se eu ocupo a minha mente pensando no que é justo, se eu ocupo a minha mente pensando no que é puro, se eu ocupo a minha mente pensando no que é amável, se eu ocupo a minha mente pensando naquilo que é de boa fama, que tem boas virtudes, se é digno de louvor, como eu vou expressar palavras ferinas, de baixo calão, de provocação, de agressividade? É isso. A nossa mente determina as nossas palavras. Que coisa extraordinária. Certamente isso não é novidade para nós, mas é bom a gente relembrar isso. Nossa mente define a nossa linguagem, as nossas palavras, a nossa forma de comunicação. E na sequência 2, já indo para a conclusão, a gente está a afirmar que a mente de grande parte da humanidade tem se ocupada em saber qual é a origem de Deus, saber como Ele era, de quando Ele surgiu, como surgiu, etc. E isso nós nunca saberemos. Mas a nossa mente deve ser o mais sensato em nós pensarmos, ocupar a nossa mente pensando sobre a presença do Senhor entre nós e anunciar, através das nossas palavras e atitudes, seus grandes feitos e sua eterna bondade.
Olha como a palavra sugere que nós alimentemos a nossa mente em relação a Deus, pensando: o Senhor reina, o Senhor é rei. Ele é um rei majestoso. O Senhor é uma fortaleza. Ele governa o mundo. Ele tem sob a sua mão, sob o seu controle, todas as coisas. O seu trono é firme. Ele é um rei eterno, cujo trono é firme, é sensato. Aí no verso 3 vai dizer: os rios levantam o seu ruído, as suas ondas. Rios aqui é uma comparação. Rios são povos, abundante quantidade de pessoas. As pessoas levantam os seus ruídos, as suas vozes estridentes, as suas vozes irritantes, as suas vozes agressivas, com palavras desafiadoras. Os homens falam assim contra Deus, mas o Senhor nas alturas, Ele é mais poderoso que os gritos das grandes multidões, que agem, que falam com agressividade. Ele é mais forte e Ele é maior do que as grandes ondas provocadas por essa provocação. Palavreado de insulto, chulos, baixo, agressivo e tudo mais. Ele é maior do que tudo isso. E mais, Ele age com serenidade e com fidelidade. Muito fiéis são os teus testemunhos. Pensar isso. Aquilo que Deus revela, o testemunho é a lei de Deus. É a lei, que rege todo o contexto que possibilita a existência da vida. São os testemunhos ou as leis que regem todo o curso de toda a natureza. Portanto, ao invés dos homens levantarem grandes ruídos, grandes discursos de desafio contra Deus, os homens deveriam viver em santidade. A santidade, sim, convém aos homens. Se não é possível a todos os homens pela insensatez deles, mas aqueles que são servos do Senhor, a santidade deve ser a coroa do discurso daqueles que servem a Deus. É muito bonito o Salmo 93. Mas a nossa reflexão 3, para a gente concluir, vai dizer: a nossa mente nunca poderá compreender Deus, mas podemos, com a nossa linguagem, santificá-lo. É o que diz no início daquela instrução sobre a forma como nós devemos nos apresentar a Deus para orar. E a nossa forma de nos apresentarmos a Deus para orar é assim: Pai, santo é o teu nome. E Ele assim vai ser tratado, Ele assim será tratado, e o seu nome assim é tratado por mim. Portanto, se dirigir a Deus nesse gesto de palavreados que santifique o nome do Senhor. E concluímos naquele pensamento do poeta Juvenal: mente sã, num corpo são. Mas a gente fecha dizendo: mente sã equivale linguagem sã, que por sua vez produz uma vida santificada. É isso que nós encontramos em Tessalonicenses, na primeira carta àquela igreja, no capítulo 5 e o verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito santificado através de uma mente que pensa as coisas do reino. A mente que pensa igual à mente de Deus. Irmãos, Deus nos dê a graça de podermos ter a nossa linguagem compatível com a nossa fé. Falar de Deus, falar sobre Deus e mesmo falar com as pessoas e reagir, se necessário for, diante das pessoas. Nunca descendo a nossa linguagem ao nível da ofensa, da agressividade, da baixaria, mas linguagem sã e irrepreensível. Isto está dentro do contexto da santidade. Deus nos abençoe e nos faça pessoas cujas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. Ele permaneça conosco. Amém.